Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida e molhada Patos de Minas. Tempo chuvoso, céu nublado, sol escondido. 24 graus agora, a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar registrada neste momento gira em torno de 89%. Choveu ontem em Patos de Minas 17 milímetros. De meia-noite até agora choveu 4 milímetros. O nível do rio Paranaíba hoje está em 3 metros e 95 centímetros. E a chuva causou transtornos ontem em São Gotardo, que contabilizou 50 milímetros de chuva em apenas 9 horas, causando alagamentos em diversos pontos da cidade, quedas de árvores e muros, além de deslizamentos de encostas. A MG 235 e outras estradas precisaram ser interditadas após desmoronamentos e danos na pista. A Defesa Civil faz levantamentos dos estragos e a Secretaria de Desenvolvimento Social está acompanhando as famílias prejudicadas. E com 579,3 milímetros de precipitações nos 24 primeiros dias do mês, Juiz de Fora já registra o fevereiro mais chuvoso da história do município. Uma forte chuva ontem causou a morte de 16 pessoas e deixou mais de 440 desabrigados na cidade. A cidade está um caos. Quem viu as imagens viu que lá está um caos, um verdadeiro caos lá em Juiz de Fora. O volume de água fez o rio Paraibuna transbordar, fechou o mergulhão e causou deslizamentos em vários pontos do município. Então, essa a situação e a gente precisa ficar prevenido, né, porque está nos beirando por aqui, né? Foi Carmo do Paranaíba, agora foi São Gotardo, mais longe a gente está vendo, né? Choveu em São Paulo, chove no Rio Grande do Sul, chove agora em Juiz de Fora, teve uma grande precipitação lá em Juiz de Fora. Então é preciso a gente botar as barbas de molho, ficar com muito cuidado, ter cuidado com quedas de árvores, quedas de muro, barranco deslizando. Nós tivemos o deslizamento de um barranco aqui na BR-365, a uns 12, 13 quilômetros daqui de Patos de Minas, né? E foi preciso máquina chegar lá na hora, tirar rapidamente, senão ia interditar a rodovia, que ficou um período pequeno, mas ficou com um período interditado lá até que o barranco fosse retirado. E a gente vê encostas com facilidades aí para deslizamentos. Quem tem casa em local de risco, quem mora em local de risco, quem mora numa região ribeirinha, tem que tomar muito cuidado, tem que ficar bastante de olho para saber o que é que pode acontecer e não se envolver numa tragédia. Não é isso? Pode vir aqui comigo, telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você. Para quem participa durante toda a semana, sexta-feira tem sorteio de brindes. Vamos sortear para você uma caixa com produtos da Semil, uma cesta com produtos da Pamonharia Cristo Rei, a melhor pamonha de Patos de Minas. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra. Na tela, pode rodar. Polícia Civil conclui inquérito sobre o homicídio de Kennedy Rodrigues em apartamento na rua São Geraldo. Família de jovem desaparecido em Guimarães acredita que ele está morto e pede respostas. Homem prende companheiro e filho em apartamento e é preso após ameaçá-la. Homens são presos após usar cartão encontrado na Lagoa.
e estrada intransitável isola a comunidade rural no município de Presidente Olegário. No quadro O Advogado do Povo de hoje, nós vamos falar sobre o caso que ganhou grande repercussão no Brasil inteiro nesse fim de semana. Um recurso analisado pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inocentou um homem de 35 anos que considerou que uma menina de 12 anos mantinha com o réu uma relação análoga ao matrimônio, fato que seria de conhecimento da sua família. E inocentou o cidadão aí de estupro, né? Indo contra a lei escrita lá no Código Penal. Está lá. A letra fria da lei está lá. É crime manter relação sexual com menores de 14 anos, é estupro presumido. Então nós vamos falar disso hoje e da decisão e dessa repercussão de uma decisão dessas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nessa época em que nós vivemos um questionamento muito grande em torno do judiciário, principalmente em torno dos tribunais de justiça, né? Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Então, esses colegiados estão sendo muito questionados hoje no Brasil, principalmente pelo mundo político e da mídia. E agora um caso desse, que não está nem no nível político, mas está na mídia, que é um caso na área criminal e que teve uma repercussão muito ruim para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, porque as pessoas não entendem, né? Estupro é estupro. Então, vamos discutir isso hoje aqui, a presença do doutor Zé Ricardo Souto. Ele vem participar do quadro O Advogado do Povo hoje aqui no nosso programa. E hoje é aniversário da Milene Mello, né? A Mileninha, que é nossa contato comercial aqui, está fazendo aniversário hoje. Milene, parabéns para você, viu? Muita felicidade, Deus te proteja sempre. Seja sempre feliz e retumbante, viu? Parabéns para você, muita felicidade, saúde e paz. Agora é hora da dona Yandra abrir o nosso programa com as primeiras informações desta terça-feira. O Lite falou para mim que hoje era quinta. Pode um negócio desse? Dá palpite errado, não. Você está muito acelerado. Aí, Andra, vamos começar aí trazendo primeiro essa prisão por tráfico de drogas lá na cidade de Patrocínio e conferindo aí a nossa região. Boa tarde para você. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. É isso mesmo. Um homem de 28 anos foi preso ontem à noite, suspeito de tráfico de drogas e posse de arma de fogo lá no bairro Enéas Aguiar, em Patrocínio. A ação foi desencadeada após diversas denúncias anônimas, informando que a pessoa que morava nesse endereço estava promovendo um intenso comércio de entorpecentes, inclusive na modalidade delivery, e além disso também estava agindo com violência para manter a atividade criminosa na região, como se ele precisasse ali, ser o comandante desse tráfico na região. O suspeito então foi abordado em seu veículo, com ele foi encontrado uma porção de maconha, e aí na residência, que era o alvo das denúncias, foi encontrado todo esse material aí, um revólver calibre 32, 6 munições intactas do mesmo calibre, 67 papelotes de cocaína prontos para comercialização, um tablete de maconha, uma porção de maconha do tipo skunk, 6 frascos de lança-perfume, uma balança, R$550 em dinheiro, 5 lâminas de barbear com resquícios de drogas, um aparelho celular e 2 câmeras de vídeo monitoramento. Antes de eu seguir aqui com a minha ordem do espelho, Gui, você falava a respeito dessa situação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A gente vai falar mais a respeito disso no quadro Advogado do Povo de hoje. E a gente recebeu a informação agora que daqui a pouquinho, às 14 horas, vai ter uma coletiva aí com transmissão ao vivo, pela TV do Ministério Público, para tratar justamente a respeito disso, porque houve aí uma grande repercussão negativa. Então, eles devem tentar explicar aí o que está acontecendo, quais vão ser as medidas adotadas aí pelo TJMG.
E a gente falou também no início do programa aqui sobre a chuva lá em São Gotardo. Conversei agora com o secretário de Defesa Civil lá do município, Denner. Ele me passou aqui mais informações a respeito da chuva. Segundo ele, hoje as equipes, né, do município estão monitorando, fazendo o rescaldo, balanço, né, do que foi atingido por essa forte chuva ontem lá no município de São Gotardo. Ele disse que essas situações mais críticas são esses locais como as estradas, né, tanto as estradas vicinais quanto as estradas também como a MG235, que foram atingidas pela chuva, teve transtornos, e que obras, né, haviam sido feitas recentemente para tentar aí minimizar o impacto dessa chuva, com bolsões ali, né, para conseguir captar essa água, para que tenha até essa questão da drenagem, mas que em uma específico rompeu ali, atingindo uma residência, o muro da residência caiu, a família foi atingida, mas sem ferimentos, né, essa família. Então a gente segue acompanhando aí esse fato lá no município. E para encerrar minha participação por enquanto, Gui, a gente tem informação de que o Leandro Arruda dos Santos, de 37 anos, o homem que confessou que matou Luana Carolina de Melo, de 27 anos, no bairro Brasília, em Araguari, foi preso na madrugada de hoje em Goiânia. A captura ocorreu 26 horas após a Polícia Militar tomar conhecimento do que eles tratam, Gui, como feminicídio. O crime foi registrado no último domingo. Desde as 21h35 de domingo, equipes do 53º Batalhão desencadearam uma grande operação para identificar e localizar o suspeito. E aí, então, os militares descobriram de forma integrada que, por volta das 15 horas de ontem, ele estava na cidade de Goiânia. Então, a partir daí, a Polícia de Goiás também entrou aí na ação e conseguiu prender, a 1h da manhã de hoje, o Leandro. Ele confessou, viu, Gui, o assassinato, disse que fugiu para Goiânia em um ônibus. A informação também é que Leandro conhecia a vítima, teria traído a jovem para a casa dele, afirmando ter achado uma bolsa que ela supostamente havia perdido, e horas depois o corpo dela foi encontrado com sinais de estrangulamento e violência sexual. A Luana deixa uma filha de 5 anos. Vamos ver aí o vídeo, o Leandro confessando esse crime. Qual que foi a situação lá? Tava eu e ela se drogando desde as 9 horas da noite. A hora que a droga acabou, a gente ia começar a ter relação sexual. Ela começou a me xingar de viadinho, de broxa, porque eu sou broxa, entendeu? Começou a me xingar de viadinho, de broxa, e a droga acabou e eu e ela já ia começar o ato. Não teve o ato, não teve penetração, não teve nada, e ela começou a me xingar, me xingando, e eu com droga na cabeça, ela também com droga na cabeça, desde as 4 horas desde as 9 horas da noite, e foi o que aconteceu. Aí eu perdi a cabeça e enforquei ela. Foi só isso. Você matou ela que jeito? Enforcada, só. Com o quê? Com a mão. Foi só isso. E o fio que tá lá? Não, fio não tem fio não, senhor. Foi só com a mão. Pode olhar só a mão, minha mão lá. Isso aí pode olhar. Isso foi aonde você matou ela? Em casa. Que cidade? Araguari, Minas Gerais. Você veio pra cá de quê? De ônibus. Tô com o dinheiro que eu tinha. Eu cheguei aqui com o dinheiro que eu tinha. Cheguei e fui assaltado. Minha mochila, levar minha mochila. Você já foi preso? Não. Quantos anos você tem? Vou fazer 38 agora em março. Dia 13 de março. Nunca fui preso, tenho trabalho fixo, 11 anos na mesma empresa, não sou nóia, não sou de rua, não aguento ficar na rua. Foi o que eu falei, bati ali, eu não dou conta, entendeu? Eu tô tentando ligar pro advogado, pro sargento. Pois é, e a gente segue acompanhando esse fato, inclusive dá os parabéns aí para os militares do 53º Batalhão, comandado pelo Tenente Coronel Alexandre, que já fez parte aqui, né, do policiamento em Patos de Minas, era subcomandante aqui do batalhão. Então, parabenizar aí a toda a equipe que não cessou esforços, continuou trabalhando intensamente até a localização desse homem e a prisão desse homem que é considerado autor porque ele mesmo confessa o crime. E no fim do programa de hoje, Gui, nós vamos conversar aí com a assessoria de comunicação lá da cidade de Araguari, que traz pra gente ao vivo mais informações a respeito desse feminicídio. Por enquanto é isso, Gui. A qualquer novidade a gente volta trazendo aqui mais informações para você e para o nosso telespectador. É nojento, né? Você vê uma explicação dessa aí. E essa aí é uma tese que cai por terra fácil, cai por terra fácil, porque essa moça provavelmente não tenha parado lá para usar droga, não tinha ido na casa desse mau elemento aí para usar droga. A história que se conhece é que ela foi buscar uma bolsa
que ele teria ligado para ela e falado que tinha achado a bolsa que ela tinha perdido para ela ir lá buscar. E aí eles se encontraram, foram usar drogas e tal, coisa. Uma moça bonita desse jeito aí, rapaz. E aí ele está contando essa história aí que eles usaram drogas. É só o Instituto Médico Legal se pronunciar a respeito se foi encontrado vestígio de uso de droga no cadáver dessa moça aí. Tudo é fácil de comprovar e essa, e de acredito toda forma eu... também, né, Gui? Como é que é? E de toda forma também é muito fácil ele dar essa versão, ela não está aqui, né, para se defender, e mesmo que tenha havido esse consumo de drogas, nada justifica, né, sinais de violência sexual, o estrangulamento, o crime não deixou de acontecer, aliás, o crime não é amenizado pelo fato dela ter feito algo ou não, é um caso tratado até então como feminicídio, e a gente fala mais a respeito disso. Motivo fútil, aproveitou da fragilidade da vítima. Tomara que esse cidadão aí tome pelo menos uns 40 anos de cadeia para deixar de ser besta, né? E essa versão dele aí é fácil de cair por terra. E mesmo se ela tivesse, é o que você está falando aí, mesmo se ela tivesse usado droga com ele, não justifica um assassinato desse aí, porque ela fez algum comentário a respeito dele, se tivesse sido isso aí, Isso é um psicopata que tem que ser tirado do meio da sociedade. Tem que ser preso. E ficar lá. Informações aqui que... Sim. Tá tendo um delay, né? Algumas informações aqui que a gente ainda precisa confirmar, de que ele namoraria uma parente da vítima. Isso não está confirmado, a gente tenta buscar essas informações ao vivo aqui também na entrevista, e que ele tinha uma certa compulsão por seguir a vida da vítima. Então, pelo que a gente ouviu dizer, é o que eu tô falando, que a gente não tem essa confirmação oficial, ele já tinha, né, essa perseguição aí pela vítima, gostava de acompanhá-la. Então é uma situação bastante complicada e que a gente vai acompanhar todos os detalhes a respeito desse fato. Muito bem, eu fico aguardando mais informação com você a qualquer momento aqui no nosso programa. Agora é hora de falar para você da Óticas Diniz. Põe na tela, pode rodar. O Festival de Lentes Óticas Diniz voltou! Compre um par de lentes e ganhe outro! Melhor que isso, só 2 disso, né? Festival de Lentes Óticas Diniz. Esse aqui é o meu óculos. É o seu óculos. Eu tenho um óculos desse aqui, Aí eu não precisa nem experimentar. Pronto, eu tenho um óculos desse aqui, desse jeitinho aqui. Desse jeitinho. Que nem esse aqui. Tudo bem com você, Laísa? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde pro pessoal de casa também. Esse aqui é bom, bonito e barato. Muito barato. 10 prestações de R$22. Foi como eu comprei, cheguei lá e falei que vi aqui no programa. A Laísa me deu mais um desconto. Desconto especial, viu, gente? Agora, esse óculos aqui, essa armação é formidável. Inclusive, mais cedo, o Gui, ele falou assim com a Larissa, né? Falou, nossa, eu gostei tanto daquele sapato que eu quero em outra cor. Falei, pois é, Gui, óculos também você pode fazer assim, viu? Eu quero esse aqui preto, que eu comprei desse aqui. Azul. O azul. Aí você pode ter um, que é até o que a gente estava falando. Pode ter um para deixar em casa, pode ter um para deixar aqui na sua sala. Tem, gente, várias opções aí para você fazer seu modelinho de óculos e não ter perigo de você ficar sem o óculos aí no dia a dia. Porque eu sei que na correria, às vezes tem gente que esquece o óculos no lugar. Eu sou o rei de esquecer e depois faz falta. Faz falta. Eu trouxe esse outro modelinho aqui, também da mesma marca do que você fez. Só também que esse é o mesmo preço, olha aqui. É o mesmo preço. Esse já é um modelinho maiorzinho. Esse é bacana, principalmente para quem vai usar uma lente multifocal. Para você que quer fazer uma lente com escurecimento ao sol, é uma ótima opção. E tá em uma cor levíssimo, muito bonita. Super confortável, gente. Com personalidade, né? É um óculos bem bonito. Tem que ter personalidade. Tem que transmitir o que a pessoa realmente é. Eu, por exemplo, qualquer óculos fica bom, fica bem para mim, então não tem nenhum problema. Mas olha para você ver, o óculos tem personalidade. Bacana. É leve, extremamente confortável e é extremamente barato, é o mesmo preço desse aqui. 10 prestações de R$22,
sem o nosso desconto, né? Porque se você chega lá e falar que viu aqui no nosso programa, tem um desconto especial, ou não tem, Laís? Tem, muito desconto especial. Muito bem. Tem coisa para as mulheres também? Tem coisa para as mulheres, e é importante a gente falar, porque eu sempre vou trazendo aqui para o pessoal armações, mas nas lentes também vocês vão ganhar um desconto especial, viu, gente? Ó, esse modelinho aqui que eu trouxe, na linha feminina, também da linha Tecnol, é um modelinho mais clarinho, que o pessoal gosta bastante. Para quem busca algo que fique mais suave, não marque muito no rosto, essa daqui é uma ótima opção. E ele é um óculos, assim, para o meu rosto fica um pouco pequeno. Vocês vão ver que o encaixe aqui, ele fecha um pouquinho, mas vocês vão reparar que a centralização do olho fica muito exata. É muito importante na escolha dos seus óculos analisar a centralização dos seus olhos na armação. Isso vai facilitar a sua adaptação com as lentes, principalmente se forem lentes multifocais. Outra opção que eu trouxe aqui que dá é uma boa opção para você fazer o seu óculos só para leitura, tá? Também da linha Tecnol. Esse já tem um estilo mais alongadinho aqui na horizontal, um leve arredondado aqui nas laterais. Vocês vão ver que é uma opção menor, então você pode sim usar ele aqui só para leitura, na pontinha do nariz, mas se você tiver o rostinho miudinho, mais delicadinho, também é um estilo de armação que vai encaixar super bem, viu, gente? Então essas são algumas das opções, como o Gui já falou para vocês. Chega lá na loja, lembra de falar que foi pelo programa, para você ter um desconto muito especial aí, que as meninas elas já estão prontas lá para dar esse desconto para vocês, tá? Chega lá na loja, fala que foi pelo programa, que além de um desconto, tem também um abraço muito especial aqui. E hoje os abraços vai para Luzia de Fátima e para o Alberto Vilares, do bairro Copacabana, e para o Sérgio da Silva, lá da Fazenda Casarão. Gente, sempre um prazer receber vocês lá na loja. Você que ainda não foi, vou estar esperando também, viu? Abraço para você também, Para você também, Laís. Obrigada. Até mais. Até. O casal acabou na delegacia ontem após uma discussão que terminou em agressões e ameaças. A mulher já possuía, inclusive, uma medida protetiva contra o companheiro. Uma história que a polícia foi chamada, tomou as primeiras providências, foi na captura do rapaz, mas que também estava com lesões, né? E aí foi todo mundo para a delegacia. E a história veio parar aqui, ó, na tela. Pode rodar, Danilo? Um casal foi preso após uma briga ali dentro de um apartamento no bairro Planalto. Isso, Tenente Reis? É isso mesmo, Sala. Então, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica ali num residencial ali no bairro Planalto. Então, quando a guarnição chegou até o local, né, fizeram contato com a mulher, uma jovem de 18 anos, que relatou à Polícia Militar que eles estavam de manhã deitados na cama e começaram a brincar, ela e seu companheiro, né? Brincadeiras de mau gosto, tapas na cabeça, sufocamento com a coberta, coisa nesse sentido. Em dado momento, ela se irritou com aquelas brincadeiras, né? Disse a ele que ia sair, pegou a criança, né? Uma criança de 8 meses, e disse que ia levar, né, para vacinar. E quando ela estava no corredor, né, esse companheiro, esse outro jovem também de 19 anos, foi atrás dela, pegou ela pelos braços, pelos cabelos, levou ela até um quarto e trancou a porta. E saiu do imóvel. Logo em seguida, ela tinha uma chave reserva no quarto e conseguiu sair quando ela acionou a Polícia Militar. E relatou essa versão para os militares que lá foram atender a ocorrência. Os militares, então, diante dessas informações, foram atrás do autor, né, do seu companheiro. Encontraram ele andando ali pelas ruas, né, próximo ao imóvel, e ele relatou para a Polícia Militar que realmente eles estavam brincando. Em dado momento, ela se irritou, né, e saiu do imóvel, né, ele confessou que realmente puxou ela para dentro do imóvel, e ela agrediu ele também com socos e arranhões, e pegou as coisas dele, jogou para fora do imóvel, mandou ele embora, né, ele disse que não ia porque ele que pagava o aluguel e que não ia sair de lá. Então, a Polícia Militar, né, ao verificar aquelas situações, ambos apresentavam ali escoriações, arranhões, né, ou seja, se tratava de agressões mútuas, então fez a prisão dos dois e conduziram até a Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Tenente Reis, quando vocês chegaram na delegacia, verificaram que ela tem uma medida protetiva contra ele e também tem uma criança que estava junto, um bebê de 8 meses.
Isso, eles têm uma criança de 8 meses que foi deixada aos cuidados de familiares, né, do casal, e a gente constatou que realmente já teve medidas protetivas contra ele. Ainda resta a verificar se essa medida ainda está em vigor, que será verificado isso aí posteriormente. Pois é, se tiver em vigor, já está danado o negócio, né? Já fica pior aí pro cabra. Mas agora tudo será decidido lá conforme a justiça mandar, né? Uma coisa que começou de uma maneira tão besta, né? Às vezes você começa com uma brincadeira e tal, mas dá nisso aí, ó. Quem não tem o controle, né, das emoções, acaba dando nisso aí. E agora é hora de falar da Propé Calçados. Aqui comigo a Larissa. Tudo bem com você, Larissa? Tudo bem, e com você? Tudo certinho? Tudo certinho. Sem nenhum problema? Não, problema e esse sapatão aqui? Como é que chama isso aqui? Crocs. Crocs. Esse aqui também é Crocs. Crocs também. Só muda de cor. É Crocs. E masculino e feminino. Esse é masculino, preto. E o feminino é o colorido. Por que o feminino tem que ser colorido? Não pode ser colorido para o homem? Mas pode, mas muito homem não vai querer usar. Mas por quê? Vai querer preto. Qual que é o problema? É porque homem geralmente gosta mais de modelo preto. Uma cor só, não gosta de colorido. Eu gosto de colorido. Então se eu for comprar um pra mim, eu vou comprar desse jeito aqui, tá ó, bom, coloridão. então. Pode achar que eu vou trazer. Diz aí pra mim, Larissa. Boa tarde, pessoal de casa. Vim trazer algumas das novidades e produtos que chegaram nas lojas Propé Calçados. Olha só, vou começar com esse tênis da Fila, gente. Extremamente confortável aqui no solado, super macio. Aqui embaixo, emborrachado para não escorregar. E olha só essa cor, gente. Tá super na moda, né? Esse tom de cinza. E olha só esse sapatênis da Ferracini, gente. Com um elástico no lugar do cadarço, facilitando na hora de calçar. E tem mais, gente. Detalhe, tem zíper na lateral. Então facilita mais ainda quando for calçar. Sapatênis todo em couro, tá? Com soladinho emborrachado, extremamente macio e confortável. E para mulherada, olha só, tem esse modelo de salto da Dakota, gente. Olha só essa cor. Esse design em pedraria, combinando com o marrom. Saltinho de 8 centímetros, emborrachado, gente, extremamente macia. E tem modelos de Comfort Flex, gente. Modelinho anatômico com palmilha super confortável, amortecimento em EVA, sistema calcifácil com elástico aqui para ajustar no pé, extremamente macia também, tá, pessoal? E tem também esse modelinho de picadilho, gente, a sapatilha. Extremamente confortável, super flexível, com palmilha especial anatômica e um saltinho de um dedo, exatamente para não deixar de ficar confortável, e soladinho emborrachado para trazer mais conforto e não escorregar. E tem também os modelos de Crocs, gente, super leve, extremamente macio. Temos masculino, feminino, infantil e ó, com palmilha massageadora, pessoal. Essas bolinhas para frente aqui, ó, é só para fazer massagem no pé. Extremamente macio. E detalhe, antiderrapante, tá, gente? Não derrapa. Extremamente. Eu vou mostrar o preto que fica mais fácil de ver. O soladinho aqui é antiderrapante, não escorrega. Então, para você que tem esporão, tá procurando conforto no dia a dia, passe num das lojas Propé Calçados e confira essas e outras opções que a gente tem. Rua dos Caetés, bairro Alvorada, Avenida Brasil, bairro Brasil e Praça do Mercado Municipal, logo ali de frente ao posto. Dividimos em até 5 vezes sem juros no cartão ou crediário próprio. E não cobramos taxa de entrega, tá, pessoal? Entregamos em qualquer lugar da cidade sem taxa. E vai nas Propé Calçados, ganha abraço aqui no programa. E o abraço hoje vai para Maria Dulce e toda a sua família no bairro São Francisco. Ela esteve na loja hoje e já garantiu o abraço dela. E um abraço para você também, Gui. Ô, Larissa, abraço para você também. Até mais. Até mais. Uma família em Guimarães cobra respostas. Há quase um mês, um jovem está desaparecido e, segundo a mãe, o caso já é tratado pela família como homicídio. A família está extremamente preocupada, correndo atrás e quer achar essa pessoa, quer achar esse membro da família, mas não consegue. O principal suspeito, inclusive, estaria foragido. História complicada lá de Guimarães, mas está aqui na tela para você conferir. Pode rodar, Danilo. A dor e o desespero tomaram conta de uma família em Guimarães. O Isley dos Reis da Silva, de 23 anos, está desaparecido. Ele foi visto pela última vez em 29 de janeiro. No dia seguinte, a avó acionou a polícia militar e, desde então, a família tenta reconstruir os últimos passos do jovem.
Segundo a mãe, o caso foi registrado como homicídio e o homem apontado como suspeito está foragido. O Fabrício, que é o filho de Shurex, veio cá na minha porta. O menino, o Wesley estava sentado tomando uma coquinha, ele veio cá e me ofereceu um colchão. Eu disse para ele que eu não iria comprar colchão porque eu tinha que mexer com móveis usados. Aí depois ele voltou e falou que ia me dar o colchão, que era para o Wesley ir lá na casa dele, que ele ia dar o colchão para mim. Eu falei, eu não quero o colchão. Passa um pedaço, ele voltou de novo. Esse que pegou ele e levou pro Rio. Chegou aqui e falou assim, eu vim chamar o Wesley para ir lá no Rio comigo pra gente tirar uma rede. Aí eu falei assim, de maneira alguma ele vai com você no Rio. Porque primeiro, o Rio tá cheio, e segundo, nós estamos na Piracema, e se as polícias viram vocês, prende. Aí eu falei, você pode ir embora. Depois ele voltou com 2 grossinhos de pinga. Aí a hora que eu vi, eu já falei pra você que ele não pode beber, ele tá com um probleminha de cabeça, ele não pode beber, você some daqui. Quando eu vim pra dentro, ele pegou a bicicleta dele, montou ele e levou pro Rio. Aí as câmeras pegou ele indo, e depois, ele voltando 6 horas da manhã, ele pegou ele aqui na minha porta 4h30 da tarde, escondido, e foi lá no outro dia, 6 horas sozinho. O homem que foi visto com Wesley de bicicleta a entregou para a família no dia seguinte, dizendo que o jovem teria pedido a devolução, mas a polícia militar apontou inconsistências na versão. O Corpo de Bombeiros realizou buscas por 3 dias na área, mas os trabalhos foram encerrados sem que o corpo fosse localizado. Aí depois, esse menino, esse que levou ele, pegou e eu até então, eu trabalhando, pensei, ele falou que ia lá na casa da namorada dele pegar a chave. Aí eu não me preocupei não. Quando foi no outro dia, eu peguei e liguei para a namorada dele para perguntar. Ela falou assim, não vejo ele desde ontem. Aí eu já comecei a apavorar, né? Voltei para o serviço. Quando eu cheguei aqui 5 horas, chega o Fabrício com a bicicleta dele, que eu tinha levado o menino, e também estava uma câmara de ar, feito com um nozinho, onde tinha enforcado dele. Colocou em cima do banco. E eu peguei e falei assim, cadê o menino? Eu falei assim, eu não sei. Eu falei, você tem que saber, você que tirou da minha porta, você que levou ele, e chamei as polícias. Assim que eu chamei as polícias veio, o bombeiro também tinha chegado. Aí ele pegou e entrou em contradição. Falava um trem, falava outro, e eu falava, dá conta dele, você levou ele, e aí ele pegou, o corpo do bombeiro desceu pro Rio, e ele desceu com nós. Poucos prazos, ele achou a camisa dele, entregou pro irmão dele, a camisa. Esse Fabrício. E aí, nós voltou para a delegacia, chegou lá, ele pegou, e nós perguntávamos, fala onde que está o corpo. O que você fez, meu neto? Eu quero saber dele. E ele olhava para a cara da gente, que era mais de 5. E aí os corpos bombeiros. Aí nesse momento chegou um tal de Isaac. Chegou e falou assim, eu vi ele rodando no rio e afogando e subindo nas águas. Às margens do rio foram encontradas uma camiseta suja de Wesley, uma correntinha e outros pertences, além de uma pedra enrolada em uma camisa preta. Sem novas respostas oficiais, a família realiza buscas com a ajuda de amigos na região da Ponte Velha. Abalados, eles chamam pelo nome do jovem e pedem a Deus que o corpo seja encontrado para que eles possam se despedir. Cadê o Cedu? Não, você tá, senão para que eu possa encontrar meu irmão, meu Deus do céu. A faca, eles veio trazer a faca, jogou dele, a camisa, a mãe dele voltou lá depois, achou a pulseira do braço dele arrebentada e uma pedra desse, mais ou menos 2 quilos, amarrada numa camisa preta na beira do barranco. Então eles assassinaram ele, ele estava morto. História, hein? Vou dar um recado aqui, vou voltar com a sequência dessa história aí, porque é um caso misterioso que está acontecendo lá na cidade de Guimarães. Segura aí. Você já parou para pensar como faz diferença ter alguém que realmente se importa com a sua vida financeira? Foi isso que eu encontrei no Cicobi Credicopa. Lá tudo tem um jeito diferente, um jeito cooperativo, sabe? Atendimento próximo, soluções que fazem sentido para o seu bolso e aquela sensação de confiança que só quem trabalha pensando na comunidade pode oferecer.
E o melhor é que eles conseguem juntar tradição e tecnologia. Com o aplicativo do Sicoob, você resolve tudo sem perder tempo, rápido, prático e seguro. No fim das contas, escolher o Sicoob Credicopa é escolher uma parceria verdadeira. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira, a nossa cooperativa de crédito. Vamos voltar a falar sobre esse desaparecimento do Wesley, dos Reis da Silva, lá da cidade de Guimarães. Enquanto vivem aí dias de angústia, mãe, avó, irmão pedem justiça e cobram das autoridades a retomada das buscas para localizar o corpo do rapaz. Tem quantos dias, o Ayandra, do desaparecimento dele? Será que a Ayandra tá me ouvindo lá? Eu ia saber quantos dias, né? Quantos dias? Quase 30 dias. E cada dia que passa, vai ficando cada vez mais difícil de encontrar, né? O Wesley, dos Reis da Silva. Mas a família pede providência para quem? Para as autoridades, que é quem pode tomar uma providência para localizar o corpo desse rapaz. Vamos continuar ali, ó, com a história na tela da sua televisão. Pode rodar, Danilo. O Fabrício confirmou com um parente dele que tinha matado o Wesley, né? Que tacou ele dentro da água, no rio. Só porque aí eles conseguiram fugir, né? Ele fugiu, que as polícias não tinham como prender ele por falta de prova, né? Sendo que as provas já tinham ele descendo sozinho, ele subindo e ele vindo entregar a bicicleta aqui, né? Aí conseguiu fugir para Trocínio. Portanto, eu consegui o endereço, tudo, a Polícia Civil foi lá na residência do qual ele falou que estava, né? Só que dali ele conseguiu ir embora. Só que agora fica aí, ó. Eu não acho o corpo do meu filho. A família afirma que o sentimento é de revolta e abandono. Eles contestam a falta de novas ações das autoridades e cobram a retomada dos trabalhos na região. Nós caçou nesse rio, caçou para ver se estava enterrado. E eu preciso de um apoio, de uma ajuda, para poder estar me ajudando, porque eu tenho que encontrar o corpo do meu filho. Todo mundo revoltado aqui na cidade, porque eu não estou tendo ajuda. Até, portanto, nós foi cobrado do prefeito por não estar ajudando nós. Ele juntou a Polícia Civil, a Militar, o Bombeiro, né? E chamou nós para a reunião. A gente foi na reunião, aí lá eles falaram assim que é para nós parar de postar as coisas que estavam prejudicando o serviço da polícia, né? Então a gente parou de postar. Só porque parou de postar, o povo parou de postar e parou a busca, parou tudo. Enquanto aguardam respostas, a família segue enfrentando dias de angústia. O pedido é simples e doloroso: encontrar o Wesley para poder se despedir e ter, enfim, um desfecho para essa história que há 23 dias tira o sono de todos. Então nós deu todos os indícios para os polícias e eles falaram assim que tem que aparecer o corpo. Se não aparecer o corpo, não tem crime. Como que não tem crime? Esse menino pegou ele aqui, levou ele da minha casa. Tem o fato mostrando ele na cama, então a gente quer, gente, justiça. A gente quer, porque, como se diz, dinheiro a gente não tem para poder, se eu tivesse, eu fazia um mundo, mas não tenho, eu não consigo. Então, através da entrevista, eu peço o apoio, né, de quem está, assim, por perto, às vezes, sabe, porque tem muita gente, o apoio de vocês. Aqui nós não temos apoio. Pela televisão aí, para poder estar ajudando nós. Porque a gente não sabe a orientação, o que a gente faz. Não, nós não vamos fazer mais nada, porque nós já caçou mais de 2 semanas na beira do rio, e até coisa. Andou nos matos, andou por tudo quanto era lado, nós e o povo. Porque eles mesmos, nem lá não foi. A ajuda de vocês, porque eu já não tenho força mais para. É meu irmão, então eu fico assim,
dou conta, sabe? Não dou conta. Onde é que você estiver, sua mãe tá aqui atrás de você, meu filho. E vem, Jesus, entra, meu Deus, com providência. Oh, Pai, tem misericórdia. Olha, a Polícia Civil disse que segue em diligência, buscando informações sobre o paradeiro do Wesley. Disse ainda que prossegue com a realização de diligências e oitivas necessárias para a elucidação do crime. Nenhuma linha investigativa está sendo descartada aí pela polícia. Pediu para quem tiver qualquer informação, atenção você aí de Guimarães, a polícia está pedindo para que você que tenha qualquer tipo de informação que possa contribuir com as investigações, né, você faça a sua denúncia, ou pelo menos faça esse comunicado através do 181. E o sigilo e o anonimato são garantidos para você. Você sabe alguma coisa, eu tenho medo, né, de falar alguma coisa, depois ser perseguido, lá no 181 você faz a sua denúncia e não tem nenhum problema. Seu nome não é revelado de maneira nenhuma. Agora, a Polícia Civil, e no caso aí, Guimarães está na jurisprudência de patrocínio, não é isso, Ayander? Eu queria que você confirmasse aí para mim. A delegacia de patrocínio, então a delegacia regional lá de patrocínio tem que tomar as providências, né? Porque tem que esclarecer esse fato aí. A gente sabe que é demorado, mas com o sumiço já de 30 dias e o desespero dessa família lá de Guimarães deixa a gente preocupado, né? Então vamos ver se a polícia traz alguma novidade, porque a gente vai continuar acompanhando de perto esse caso e abrindo espaço aqui para essa família fazer as suas reivindicações. Hora de falar para você da Mais Exames. Pode rodar. Essa é a semana da consulta aqui na Clínica Mais Exames. Uma semana pensada para quem vem adiando a ida ao médico, para quem sente dores e desconforto, mas ainda insiste em deixar para depois. Aqui você conta com mais de 20 especialidades médicas com atendimento ágil, chega de filas e de longa espera por consulta. Cuidar da sua saúde começa pela consulta. É ouvir seu corpo, é tratar antes que o problema aumente. É só nessa semana as condições especiais nas consultas. Então não adie mais. Aproveite a semana da consulta na Clínica Mais Exames e cuide da sua saúde agora. A Copatos realizará no dia 27 de fevereiro a sua Assembleia Geral. Dia 27 de fevereiro, também conhecido como sábado próximo, né? A sua Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia será realizada sexta-feira, não é sábado, sexta-feira. Então, sexta-feira, dia 27, sexta-feira, viu, gente? A Assembleia será realizada no Salão Decorfest às 10 horas. Nesse dia haverá eleição para a presidência da cooperativa. E hoje nós estamos recebendo aqui os representantes da Chapa 2, Copatos com direção. Célio Humberto é candidato a presidente e é isso mesmo? Presidente e vice? Isso. Presidente, o Célio Humberto, candidato a presidente. E o Antônio José, mais conhecido aí na praça como Totti, né? Nosso grande amigo Totti, candidato a vice. Célio, prazer te receber aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, Gui. Boa tarde, telespectadores. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui nessa tarde importante para nós, representando uma instituição magnífica e importante para o nosso cenário aqui regional, Copatos. Muito bem, deixa eu cumprimentar o Totti. Tudo bem, Totti? Tudo bem, Gui. Prazer te receber aqui, rapaz. Gui, o prazer é nosso, né? Estamos aqui também hoje, né? Boa tarde a todos. Representando aí, fazendo a nossa democracia, né? Para o direito nosso aí de concorrer às eleições da nossa querida Copatos. Vocês sabem da importância, você trabalhou na Copatos quantos anos, Sérgio? Eu tive o prazer de trabalhar lá durante 37 anos. Eu sou um projeto evolutivo lá dentro, tá? Tem 37 anos. Tem. Eu tenho um amor incondicional com Copatos. Você sabe da importância
Aliás, uma pergunta para vocês dois aqui, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui. Primeiro você, Célio, qual que é o peso da Copatos para a nossa região, o peso da Copatos e a importância da Copatos para Patos de Minas? Se formos falar em números, a gente vai notar a grande relevância que a Copatos tem em relação a isso. A Copatos hoje ela tem um faturamento médio de R$300 milhões por ano, ela tem 450 colaboradores e 3.200 cooperados. Se nós formos avaliar o impacto disso na economia local, a Copatos, juntamente com a CEMIL, que é a central que a Copatos faz parte, que é uma singular, nós chegamos a uma conclusão que a Copatos, juntamente com a CEMIL, responde em torno de 10% da economia local. Então ela tem uma abrangência muito grande, importância econômica, social relevante aqui para a nossa região. Depois de 37 anos, por que você resolveu colocar o seu nome à disposição? Eu sou fruto da formação e transformação da cooperativa, profissionalmente dizendo, e também como pessoa. Ao longo do tempo, eu fui o profissional que a Copatos mais investiu e mais capacitou. Então chegou um momento que eu entendi que eu deveria colocar todo esse conhecimento à disposição dos nossos cooperados. E você, Totti, o que te levou a ser candidato a vice-presidente da Copatos? Gui, essa mudança, né, seria um anseio aí do cooperado, né? Quando o Célio nos procurou para a gente já montar essa chapa, a gente procurou diversos cooperados, diversos produtores de leite, é uma área que eu sempre atuei, né, gosto, propriedade rural é minha paixão. Então eu, com os anseios dos Você é produtor de leite? Eu tiro leite, tem gado de corte e silvicultura. E aí, com esse anseio dos cooperados, nós democraticamente arrumamos essa chapa para a gente tentar fazer uma renovação na Copatos. O que você pode colocar aqui, Célio, que você traz de novo lá para a Copatos? Porque falar que você não conhece a Copatos por dentro, intrinsecamente, é bobagem. Você conhece. 37 anos lá trabalhando nessa área administrativa, né, Célio? Isso. Bom, nós trazemos aqui a força da inteligência coletiva. Nosso primeiro passo para apresentar para o nosso cooperado na transformação e evolução foi na escolha, na formação da nossa chapa. Toda a nossa chapa é muito bem qualificada, são pessoas que têm uma sensibilidade enorme com a cadeia do leite, com o agronegócio, são muito envolvidas e, acima de tudo, uma condição, gostar do cooperativismo, ter o cooperativismo na alma, né, para a gente poder representar tão bem. Então, esse foi um dos grandes passos nossos. O outro nós estamos trazendo dentro dos nossos pilares aí de proposta de plano, a questão da sucessão, a sucessão na prática. Ela vai sair do discurso e vai ser colocada em prática. Então nós pegamos aí jovens valores, boas mentes, né, para constituir um comitê consultivo, que vai ser realmente o grande impulsionador da sucessão na Copatos. Ou seja, se a chapa atual, né, ou aquela que vir estar no poder, ela não suceder bem os interesses da Copatos ali, nós já temos gente andando ali preparado para os desafios futuros. Então a Copatos não vai ficar refém de uma equipe de 2, 3 pessoas, não. Ela vai ter pessoas qualificadas e sempre conectada com o futuro da Copatos e com as suas demandas. Ô Totti, você que é um cara que está aí, desculpa o cara, sabe, mas é pela intimidade que a gente tem, pela amizade que a gente tem. Você que é uma pessoa que está sempre aí lidando com pessoas, maçom, né? E lida com as pessoas, está sempre aí nas promoções, está sempre aí na promoção humana. Onde você coloca o cooperado? Gui, o cooperado para mim hoje, né, que movimenta a Copatos especial aí, né? A gente vê que a Copatos é uma cooperativa mista, né? Não é só leite hoje, né? Tem aí grãos, né? Eu acho que o cooperado hoje, ele, com grande atração, a sucessão familiar na sua propriedade. O quanto a gente tem andado nessas propriedades rurais e tem visto, né, o desafio do produtor e o tanto que está sendo bom aí as sucessões nas fazendas. Esse cooperado, para nós hoje, é a principal ligação com a Copatos, é o que nós vamos dedicar. Célio, o que o cooperado vai sentir de imediato na pele, caso você seja eleito? Na nossa peregrinação nas diversas propriedades, no dia a dia da Copatos, nós sentimos que o cooperado não estava no centro das decisões nossas. Então o cooperado vai ser a figura central. A gente vai seguir o nosso estatuto, o objetivo social que ele se propõe.
As decisões serão tomadas em prol do cooperado. Ou seja, o cooperado é o centro das nossas decisões. Muito bem. Tem duas vertentes dessa questão, né? Uma questão administrativa. A Copatos do portão para fora, que é o relacionamento com o cooperado, que é o relacionamento com os consumidores, que é o relacionamento com os revendedores de produtos da Copatos, e tem o relacionamento interno da Copatos. Você me fala desses dois setores aí, do portão para fora e do portão para dentro. Então, nós vamos falar aí de gestão de governança, né? Quando a gente fala de gestão de governança, a gente não pode deixar de falar das partes interessadas, que são a comunidade, fornecedores, colaboradores, a comunidade em si, a sociedade, os órgãos fiscalizadores, o próprio cooperado como figura central. Então, todos esses agentes eles têm que estar inclusos na nossa proposta de trabalho. Sem eles, a gente não constitui um trabalho sério e verticalizado com a proposta de gerar resultados. E a outra questão do cooperado, ele precisa realmente fazer parte desse processo, ele tem que ter um senso de pertencimento, ele é a figura central, nós não podemos deixar ele para trás. Então a cooperativa ultimamente tem tido uma visão muito mercantilista, é importante a visão de negócio, resultado, mas se não houver aderência do cooperado e atender ali as suas principais necessidades, incluir isso no nosso negócio, a chance de insucesso é muito grande. Totti, o que você pensa a respeito da questão empresarial da Copatos? A questão comercial da Copatos? Você é um homem de negócio, é um homem do comércio aí. Como é que você vê a Copatos e o que você tem de perspectiva para esse segmento? A Copatos hoje, né? Quem é Copatos? Copatos é a melhor qualidade, é o melhor produto, é a melhor empresa para se trabalhar, é a empresa que valoriza o seu colaborador, o seu produtor, né? O seu cooperado. E eu acho que o mercado da Copatos tem muito a ganhar, a crescer. Nós podemos aí investir em diversos setores. Nós temos aí no Célio, que está aí há quase 4 décadas lá dentro da Copatos, e tem muitas ideias, muitos pensamentos diferentes que a gente podemos agregar muito no nosso comercial lá. O leite faz diversos produtos, né? E podemos incrementar muito. Acho que a Copatos, não só o leite, mas toda a sua cadeia, né, produtiva ali, a sua cadeia de vendas de produtos, de defensivos, agrícola, a cadeia de insumos, né? Acho que temos muito a ganhar, temos muito a colaborar com o nosso cooperado e com toda a população. Sério. Eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, é um momento muito decisivo para o cooperado. Olha para o que está colocado aí a respeito das chapas, chapa 1, chapa 2. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Por que o cooperado deve confiar na sua chapa? A constituição da nossa chapa e as pessoas que estão fazendo parte, elas dão essa credibilidade para o cooperado. O seu passado, o seu presente e os seus ideais. Isso nos credibiliza a estar aí ofertando ao Copatos. A outra, para estarmos aqui hoje ofertando essa condição para o cooperado, nós passamos por um crivo técnico, né, onde todos nós somos certificados através de certidões, né, de criminal, civil e também na parte que envolve protestos. Então todos nós somos ficha limpa. E a outra, nós tivemos o cuidado de pegar uma equipe madura, né, que tem passado, que tem tradição, que tem o próprio exemplo a ser seguido e a ser exposto para qualquer um. Nossa chapa tem condições de andar de cabeça erguida em qualquer local aqui da comunidade. Nós somos pessoas livres de bons costumes. Muito bem. Como é que o cooperado pode conhecer mais? Porque precisa de ter... Você tem uma plataforma, né? Com várias propostas, com várias intenções, com várias perspectivas aí para a sua administração. Como é que o cooperado pode acessar isso e ter isso mais em mão para decidir o seu voto, o Célio? Nós temos aí no nosso hot site o Instagram, né? Chapa Célio e Totti. É só nos acompanhar aí, que ali está todo no nosso programa. E fora isso, lá está estruturado em 8 principais pilares. A outra questão que há de destacar, durante a minha passagem profissional no Copatos, nós constituímos o regimento eleitoral. E ali nós colocamos uma imposição para que as chapas que viessem a concorrer
ao pleito na Copatos que apresentasse plano de ação. Então nós somos a primeira chapa que está apresentando um plano de ação. Anteriormente isso não era apresentado para o cooperado. Apresentava ali uma proposta orçamentária e tão somente. Hoje nós temos plano de ação. Está registrado, é um processo macro, evidentemente. Uma proposta para 3 anos, é isso? Para 3 anos. Então ele está estruturado. E a outra vai ser a chance do cooperado nos cobrar aquilo que foi proposto, através de plano de ação, através de uma gestão à vista, com muita transparência e mostrando os rumos que a direção está dando no dia a dia do Copatos. Então, nossa ideia é ter uma proximidade muito grande do cooperado. E só para registrar... Tem um folder aqui também que vocês distribuíram isso aí. E só para registrar, Gui, isso já está ocorrendo na prática, tá? Nas assembleias anteriores, nós tínhamos uma presença de 100, 120 cooperados. Eu te garanto que nessa assembleia nós teremos aí mais que 400 cooperados participando. Então já é efeito dos nossos trabalhos aqui, o efeito da chapa 2. Anuncia para mim os dois que estão ali sentados. Nós temos aqui o prazer de ter o Evandro Alves Ferreira, ele é contador, ele é integrante. Chega para cá, Evandro, fica ali do lado ali que eu tenho. Essa aí é por minha conta, eu vou mostrar os dois aqui. Ele é integrante do Conselho Fiscal, é um contador de grande tradição, é um grande produtor também de leite. Ele produz acima de 20 mil litros de leite por dia, conhece com profundidade o negócio leite. O outro integrante aqui é o Rodrigo Silva. Ele é integrante também do Conselho de Administração, é um empresário local, conhece muito do ramo da genética, é um melhorador genético da pecuária de leite, que está representando também uma força jovem. É um rapaz que passou na fase inicial dele profissional lá no Copatos, como estagiário, hoje é cooperado, é um profissional especializado. A outra questão, a nossa chapa, praticamente todos são dotados de formação especializada. Quando não curso superior, é curso técnico, então tem muito conhecimento integrado aí também para ofertar os nossos cooperados. E o grande diferencial nosso vai ser a inteligência coletiva. Gestão participativa, as decisões tomadas em colegiado, e nada de decisões centralizadas. Muito bem. Rodrigo, boa sorte lá, viu? Obrigado, Gui. Obrigado e sim, uma satisfação muito grande participar dessa chapa, porque meu primeiro serviço foi a Copatos. E assim, eu vou contribuir bastante na questão de melhoramento genético, que eu já tenho 15 anos na parte de melhoramento genético bovino. Então, sim, eu acredito que nessa parte aí eu vou agregar bastante. Muito bem. Evandro, obrigado também pela sua participação aqui e boa sorte lá também. Eu que agradeço, Gui, a presença e quero deixar um aviso para os cooperados, porque a cooperativa ela só funciona com o apoio do cooperado. Então a gente pede todos os cooperados que participem da cooperativa, porque um dos motivos que eu fiz parte dessa chapa foi porque o propósito deles é trazer o cooperado para dentro da cooperativa. Porque eu acho que a cooperativa ela precisa voltar aquele cooperado sentir o senso de pertencimento que algum dia no passado ela já teve. Então, um dos motivos que eu faço parte dessa chapa, eu aceitei estar aqui junto com eles, um dos motivos foi esse da proposta deles. Muito bem. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui. Boa sorte na eleição. A Assembleia será na sexta-feira, dia 27, lá na Decofest, 10 horas da manhã na primeira chamada, 11 horas na segunda chamada, meio-dia com qualquer quórum, aí é realizada a Assembleia. Nosso agradecimento aí por vocês terem participado aqui conosco e que tenhamos uma boa eleição lá na sexta-feira, sério. Isso. A gente fica muito feliz com o acolhimento aqui seu, Gui, no seu programa. Nós saímos aqui da seguinte forma, nós entramos e estamos saindo melhores do que entramos. Que bom, pai, que bom. Muito bom, muito obrigado. Isso muito me honra, obrigado, viu? Nós que agradecemos. Grande Totti, você está sumido, viu, Totti? Não aparecer. Esse você não some não. Evandro, um abraço para você. Rodrigo, um abraço também, obrigado, viu? Além dos telespectadores, eu quero mandar um abraço muito especial a todos os nossos cooperados. A gente está fazendo uma campanha limpa, muito transparente, muito verdadeira, e com muito respeito. Um abraço a todos. Obrigado, viu, Sérgio? Um abraço para você. Boa sorte lá. Até sexta-feira que nós vamos estar lá cobrindo. Isso, tá bom? Muito bem. Grande abraço. Obrigado a todos. Hora de falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Olha como estava o sorriso da dona Delica. Nós instalamos apenas 4 implantes, como esses que estão nesse modelo,
E essa aqui é a prótese dela. Essa é a prótese realmente que vai na boca dela, a prótese finalizada. Olha o quão é delicada, o quanto é pequena a prótese. Essa é a grande vantagem. E sobre o medo, né? A gente sabe que muitas pessoas têm medo de fazer o tratamento do implante, porque acha que é uma coisa muito agressiva, né? Que vai perfurar ali a gengiva, o osso, e fica com muito medo. Como é que foi a experiência da senhora em relação ao tratamento? Muito tranquilo. Quem tiver desejo de fazer e tiver esse medo, gente, não tenha. Porque não tem nada assim que Eu não senti nada, por exemplo. Não senti dor, não senti nada. Foi muito tranquilo. Não tenha medo. Faça. Procura o Dr. Tiago. O Dr. Tiago faz um preço especial e a gente vai ficar muito feliz, como eu estou feliz com o tratamento, né? Não tive medo, não tive sangramento, não tive nada. Foi tudo tranquilo, muito tranquilo. Que bom. Um idoso de 71 anos foi preso no domingo na MG 190, na zona rural de Monte Carmelo, após a Polícia Militar Rodoviária abordar um carro com placas de Jardinópolis, São Paulo. Durante a fiscalização, os militares contaram que contra o idoso havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela comarca de Vianópolis, no estado de Goiás, por estupro de vulnerável. E hoje não tem desse negócio, né, doutor? Negócio de internet. Hoje, antigamente, na época que o Zé Ricardo era menino, e eu também, né? O Seito cometia um crime aqui, pulava ali pro lado de Catalão, acabou, ninguém mais nem via falar no caboclo. Hoje não, rapaz. Hoje o cara pode ir pro fim do mundo e eles descobrem. Então, hoje não tem esse negócio de escondido mais não. Fica duro. 32 anos não é só o tempo, é história viva. Cuidado que começou em 1993 e segue até hoje com a mesma essência. Empresa que nasce com propósito, atravessa gerações. A Bom Pastor cuida não só da despedida, cuida da memória, da dignidade, da vida. 3 décadas depois, o coração continua sendo o mesmo. História bonita, a gente não esquece. E a da Bom Pastor, a gente celebra. Obrigado por fazerem a diferença na nossa comunidade, por cuidarem das nossas famílias com tanto carinho e respeito. E a vocês que estão em casa, valorizem empresas que cuidam da gente, viu? Empresas com história, com propósito, com coração, com humanidade. A Bom Pastor é uma delas. Agora é hora do quadro O Advogado do Povo. Pode rodar. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu ontem de uma decisão judicial que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos na cidade de Indianópolis, aqui perto da cidade de Uberlândia. O suspeito havia sido condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. Mas a 9ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu derrubar a sentença de primeira instância e absolver o réu. Soltar, liberar o réu. O relator, desembargador Magib Nawef Lawar, considerou que a vítima mantinha com o homem, a menina de 12 anos mantinha com o homem uma relação análoga ao matrimônio. Fato este que seria do conhecimento também da sua família. E aí, soltou o rapaz, liberou o rapaz. Agora, isso
causou um transtorno no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e uma repercussão nacional sobre esse fato. Do final de semana para cá, o que se fala disso, o que se fala no Brasil inteiro é sobre isso. Uma das coisas principais é sobre isso. Eu quero conversar com quem entende do assunto, porque há aí algumas vertentes para a gente considerar nessa situação. Como é que fica o tribunal questionado desse jeito, no momento em que todos os tribunais que nós temos no Brasil estão sendo questionados de alguma forma? Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de Justiça Estadual, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Todos esses colegiados têm algum questionamento na mídia, na sociedade, no âmbito político, né? Além de falar tecnicamente sobre essa decisão do tribunal, porque aí ele conhece como ninguém, e conhece também o outro lado, que é o lado da política, né? O lado, porque tudo tem política, claro que tem política de relacionamento, política de convívio, tudo isso aí. Ele também vai falar aqui pra gente a respeito dessa repercussão no Brasil. Doutor Zé Ricardo, prazer tê-lo aqui. Eu acho que é uma responsabilidade grande nossa de abordar esse assunto, mais sua do que minha, porque o senhor é técnico, é douto no assunto, né? Mas para a gente falar, essa decisão que não foi compreendida por ninguém, apenas a 9ª Câmara compreendeu daquele jeito para tomar essa decisão, de derrubar a sentença de primeira instância, de 9 anos e alguns meses de condenação para esse rapaz por estupro de vulnerável. E depois essa repercussão. Primeiro eu queria que o senhor falasse tecnicamente a respeito dessa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Olha, Gui, boa tarde, telespectadores. Essa decisão pegou todo mundo de surpresa, naturalmente. O Código Penal estabelece expressamente que manter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com uma pessoa que tenha menos de 14 anos de idade é estupro. Não exige nenhum outro fator, basta a idade e a relação carnal ou o ato libidinoso. Isso de 2009 para cá, que houve essa alteração da legislação, com o aumento da pena agora mais recente. E o próprio Superior Tribunal de Justiça tem súmula no mesmo sentido, dizendo que o estupro de vulnerável é crime, manteve relação sexual com menor, o ato libidinoso com menor de 14 anos, comete o crime de estupro. Então pegou todo mundo de surpresa, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na 9ª Câmara, por essa turma, por 2-1, inovou, analisando as circunstâncias do fato para absolver, para dar provimento ao recurso e absolver o acusado do crime de estupro. Aliás, são os acusados, né? Porque a mãe também foi acusada. Exatamente, também, junto. A mãe também foi acusada, então foram exatamente os acusados. Essa discussão, Gui, ela existia até 2009, haviam decisões para o Brasil inteiro dizendo que nesse tipo de infração penal haver-se-ia que verificar as circunstâncias que deram os fatos. De 2009 para cá, com a alteração da Constituição Federal e do Código Penal, bem como essa decisão do STJ, com edição de súmula, passou a entender-se plenamente no mundo jurídico que qualquer relação carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos seria crime de estupro, ponto e acabado. Jurisprudenciado pelo STJ, inclusive. Jurisprudenciado pelo STJ. Agora, pasmem, Gui, nós vamos analisar essa situação como tem sido tratada agora, recente. Infelizmente, nós encontramos algumas decisões não muito distantes, uma agora do ano de 2024, outras do STJ, inclusive, onde se analisou essa questão de que as circunstâncias
em que se deram o ato, como o Superior Tribunal de Justiça não faz análise da prova, ele entendeu, então, em manter a decisão de um outro tribunal aí do Estado do Brasil, que teria absolvido em circunstâncias idênticas a essa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, não me surpreenderá, mesmo com o Ministério Público entrando com recurso especial, que deve ser provavelmente o cabível. Ainda cabe recurso no mérito? Essa que é a questão, não cabe recurso no mérito com relação à verificação das provas. Caberia só por ofensa ao direito. Para mim está claro a ofensa ao direito, mas nós temos decisões anteriores do STJ dizendo que não pode apreciar as circunstâncias em que o fato ocorreu. Então, é muito provável e é possível que aconteça que o STJ mantenha essa decisão do Tribunal de Justiça. Mesmo com a repercussão que teve? O que a gente espera é que essa repercussão possa causar algum efeito no STJ ou às vezes até no ao Supremo. contrário do que a gente imagina, a repercussão popular, ela pesa e fala assim, o juiz está lá intocável, o tribunal está lá, não dá, mas a repercussão pesa. Pesa demais. E a insegurança jurídica, porque a lei é textual, é tranquila, é fácil. Você lendo a lei, você verifica lá que qualquer ato, qualquer relação sexual ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos é crime pronto e acabado, com ou sem consentimento dessa pessoa. O que se verifica aí, enquanto se estabeleceu essa lei, é que uma pessoa com menos de 14 anos de idade, ela não tem capacidade nenhuma de decidir o que fazer. E acontece que há um outro detalhe que acompanha aí essa explicação, doutor, que é a compleição física de uma criança abaixo de 14 anos sendo submetida a um ato sexual, né, que pode ser considerado bruto para aquela compleição física. Exatamente. Nós já encontramos decisões anteriores, quando não havia essa norma expressa dessa forma, em que se analisava exatamente a compleição física da vítima. Às vezes 12, 13 anos, com o corpo já maior, e aí o réu, né, o acusado, não tinha condições de avaliar se aquela pessoa tinha menos ou não de 14 anos, às vezes havia omissão dessa questão da idade. Então, naquela época, às vezes se absolvia por isso. Agora, com a edição da nova lei, aí é textual, menor de 14 anos é estupro, pronto e acabado. E aí, é interessante que a gente comentar, e quando dois menores de 14 anos mantêm relação sexual, conjunção carnal, os dois cometem, né, no caso aí, ato infracional análogo ao crime de estupro, cometem os dois. Os dois são ao mesmo tempo vítima, os dois são ao mesmo tempo autores. E eles vão sofrer, né, as consequências das medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente quando se apura esse tipo de coisa. E os pais? Os pais, como nesse caso primeiro tinha sido a mãe tinha sido condenada, não podem permitir de forma alguma, porque poderão ser inclusive penalizados também na medida que eles manifestem a concordância. Tem uma pergunta aqui que não quer calar nesse aspecto aí, doutor. Os pais podem autorizar o casamento ou o ajuntamento, que nesse caso aí foi um ajuntamento, né, de um maior com uma menor de 12 anos, os pais podem autorizar isso? Não pode. O pai não tem esse poder de autorizar que seu filho namore ou não com menos de 14 anos de idade. Menos de 14 anos é não, não e não. Não há, não pode. Muito bem. Agora, o recurso daí para frente, né, vai analisar o que, doutor? O que é o caminho do Ministério Público daqui para frente, nesse caso? Ele vai entrar com recurso especial e vai argumentar que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é manifestamente contrária, ofende a legislação federal, que estabelece que manter a conjunção carnal com menor de 14 anos é crime de estupro, bem como vai citar com certeza a própria decisão do STJ, a súmula, dizendo que está ofendendo aquela decisão do STJ e de outros tribunais em casos semelhantes, para que o STJ possa fazer uma análise correta aí e, quem sabe, restabelecer a ordem, né, nessa situação. Vai ser analisado no STJ a sentença ou acórdão em relação ao direito. Ao direito só. Não ao fato. Não ao fato, ao direito.
Exatamente. É isso que vai ser. O que nós encontramos foram decisões do STJ dizendo que o fato não pode ser, as circunstâncias que se deram ao fato não podem ser analisadas. E aí, por isso que não deu provimento no recurso em situação idêntica a essa. Então a gente espera que nesse caso o caminho seja outro. Doutor, partindo para uma outra vertente, porque eu tenho um outro assunto para tocar com o senhor aqui, mas partindo para uma outra vertente, que é a questão da repercussão. Nós estamos vivendo um momento em que, a exemplo do STF, os colegiados no Brasil estão todos sob olhares diferentes de um tempo para cá. Mais críticos, no âmbito político, nesse caso, o que teve de político dando palpite foi um negócio assim absurdo. Isso é ruim para a justiça no Brasil, esses questionamentos. Nós temos aí os tribunais eleitorais regionais e o Superior Tribunal Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Tribunal de Justiça, TSE, e o STJ, os tribunais regionais, todos sendo questionados demais. Como é que é a repercussão disso para a justiça? Como é que o senhor, como advogado, como militante disso aí, o senhor que conhece bem lá o tribunal, como é que é a repercussão disso? Olha, os questionamentos eu os considero extraordinários, tem que haver mesmo. Toda e qualquer situação tem que haver o questionamento, né? Não tem problema. O problema é o que os tribunais têm feito, que estão abrindo a margem para que discussões de pessoas que não são do mundo jurídico, outras mais, às vezes entrem em situações que não têm pertinência. E isso aí está colocando em xeque a credibilidade da justiça brasileira. Nesse aspecto eu lamento, né? Porque decisões, às vezes, essa, por exemplo, é relativamente simples no meu entender. Né? Poderia, aplicando-se a lei, manter-se a decisão de primeiro grau, estava tudo certo, tudo pronto e acabado. Com a reforma, naturalmente, isso criou, perante a sociedade, perante o mundo jurídico e os políticos e tudo mais, uma certa descrença, descredibilidade à justiça. Isso é extremamente negativo. Né? Então, nós precisamos de voltar, de colocar os trilhos, aí, o carro nos trilhos, para que a gente não perca mais. É natural que essas repercussões venham e, às vezes, até altera a legislação sobre o assunto. Nisso aí eu creio que é positivo. O que é negativo é a própria decisão em si não respeitar a vontade da lei, a vontade da sociedade. Isso é que me deixa extremamente entristecido. O senhor não acha que no entendimento popular está tendo um certo descrédito? Porque hoje você encontra qualquer um na rua falando mal de juiz, falando mal de ministro, falando mal de desembargador. Sabe, e assim... Eu acho que o que gera isso, Gui, é às vezes as vaidades humanas, né? Às vezes a pessoa está num tribunal e ela não tem o preparo necessário para estar lá, né? Naquilo que a gente espera que ela esteja, e acaba possibilitando decisões aí conflitantes, ações conflitantes, despachos que a gente não gostaria, né? Então isso acaba desacreditando mesmo, colocando em xeque, né, a imparcialidade da justiça, o que é lamentável. Né? A nível de primeira instância, a gente normalmente tem decisões mais abalizadas, porque o juiz está ali... E não tem tanto questionamento assim, né? Nem tanto. Na primeira instância, a gente não tem tanto questionamento com decisão de juiz. É que a gente gostaria que fosse, a nível dos tribunais também, fosse nessa linha. Né? Os juízes de primeiro grau normalmente têm, porque ele tem o contato com as partes, com o fato ali, ele despacha os autos muitas vezes, então ele conhece o fato em si, quando ele dá uma decisão, a decisão dele é muito bem fundamentada. Nos tribunais, a realidade é um pouco diferente, porque os processos, o volume de processos é muito grande, né? Há uma equipe de assessores e às vezes a decisão não sai daquela forma que a gente entende que deveria ser. Mas os questionamentos são importantes porque a pressão da sociedade, da imprensa, da mídia, de um modo geral, pode sim colocar nos trilhos novamente a situação. Só para encerrar, qual que é a sua expectativa, doutor, a respeito desse caso? O que acontece no STJ, se recursado? Eu acho que não muda, infelizmente. É isso aí. Eu acho que não muda porque o que acontece?
Esse fato, o recurso, o Ministério Público interpõe um recurso, a parte contrária é ouvida, depois tem que receber o vice-presidente, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem que receber o recurso, depois de recebido isso, se é inadmitido o recurso, cabe agravo. Então, uma série de coisas que provavelmente isso vai demorar 2, 3 anos aí para a gente ter uma posição. E aí, às vezes, a sociedade esquece, não há aquela vigilância e pode ser que, né, diminua e aí no final fique do jeito que está. Vou dar um recado aqui, vou mudar de assunto, trazer mais um outro assunto aqui para falar com o doutor Zé Ricardo Soto. A Copatos lançou a linha Happy Whey, um iogurte proteico desenvolvido para quem vive em ritmo intenso e busca nutrição de verdade, aliando qualidade, sabor, praticidade e alto teor de proteínas. Diferente de muitas opções do mercado, o Happy Whey Copatos não é bebida láctea. Ele é um iogurte com adição de proteínas, o que garante cremosidade superior, melhor absorção e um perfil nutricional mais completo. É um alimento de verdade, pensado para quem treina, trabalha, corre, batalha e não aceita menos do que a excelência. E para ficar ainda melhor, o Happy Whey Copatos chega na fórmula 000, 0 açúcar, 0 gordura e 0 lactose. Perfeito para quem busca energia, saúde e performance no dia a dia. Sempre com muito sabor e qualidade. Disponível nos sabores morango, banana, coco e natural. Happy Whey Copatos chega para elevar o nível e posicionar a Copatos em uma nova categoria de produtos funcionais e de alta performance. A Copatos está em movimento, inovando, crescendo e levando a marca ainda mais longe. Copatos sempre presente. Doutor Zé Ricardo Soto, 2 homens de 26 e 42 anos foram presos ontem após serem flagrados usando um cartão bancário que havia sido encontrado lá na Lagoa. E o argumento deles é o seguinte: achado não é roubado. Põe aí na tela, pode rodar. Esses 2 autores estavam ali na orla da Lagoa quando encontrou esse cartão no chão e começou a utilizá-lo durante toda ali a manhã na cidade de Patos de Minas, né, Tenente Reis? É isso mesmo, Thalita. A Polícia Militar, então, foi acionada para atender a ocorrência e a vítima informava que perdeu seu cartão de eletrônico, né, o cartão de débito, na orla da Lagoa, nas proximidades da Lagoa Grande, e recebeu uma mensagem, né, ele nem havia percebido ainda a perda desse cartão. Começou a receber mensagem de compras realizadas, né, através desse cartão, quando ele percebeu que ele havia extraviado. Então ele deslocou até um desses comércios, uma padaria ali na rua Sergipe, onde havia sido feita uma compra, e lá desse local ele acionou a Polícia Militar. Quando a guarnição chegou até esse comércio, ao analisar as imagens, conheceu esse autor, né, que estava de posse desse cartão e fazendo as compras. E nesse intervalo aí, durante a conversa com a Polícia Militar, ele informou também que havia sido feitas compras em um comércio próximo à rodoviária, em um bar próximo à rodoviária. Então a Polícia Militar foi também até esse local e lá, através da análise das imagens, né, das câmeras de vigilância, percebeu esse mesmo autor fazendo compras ali no local, na companhia de mais um outro comparsa, que também fez 2 compras também utilizando o mesmo cartão. Então, como já são autores contumazes na prática de crimes contra o patrimônio, a Polícia Militar conseguiu identificar os 2 e iniciou então aí os rastreamentos. Logo na sequência encontrou um desses autores ali na Avenida Paranaíba, na Avenida Piauí, nele próximo à rodoviária, e o outro foi encontrado logo depois na Rua Petrolina, ali no bairro Santa Luzia. E ambos foram presos, né? Confessaram que realmente encontraram esse cartão caído na rua e fizeram essas compras, né? E logo na sequência, quando eles perceberam que não tinha mais dinheiro, eles descartaram esse cartão. Tenente Reis, a importância de verificar, né, essas chamadas no celular, quando passar o cartão, até mesmo sobre aproximação. Exatamente, né? O problema principal desse cartão é que ele era daquele de aproximação, né? É um risco a mais. Então, a pessoa tendo esse tipo de função habilitada no cartão, né, o cuidado, então, tem que ser redobrado. Foi isso que aconteceu. Ele perdeu. Quando notou a sua ausência, ele já havia utilizado todo o saldo da sua conta bancária. Doutor Zé Ricardo Soto, esse caso é um pouco mais atípico, mas generalizando, eu queria que o senhor falasse sobre esse caso especificamente e
generalizando a conversa. Achado não é roubado? Achado não é roubado, mas é apropriado. A apropriação indébita é crime, apropria-se de coisa achada, é um crime. A pena é muito pequena, é verdade, mas nesse caso, como segundo as notícias, não se limitou apenas no achado, porque quando eles pegam o cartão e ficam com o cartão, ali já cometeu o crime de achado. Quando eles fazem uso do cartão, aí você pode estar incorrendo no estelionato, no crime de furto, e no caso, como eram duas pessoas, da furto qualificado, em que a pena mínima é de 4 anos, aí somado tudo aí, pode dar uma pena mais considerável, e aí dificulta um pouco a saída deles da prisão. Se achar e não devolver, é apropriação. Se achar e não devolver, é apropriação. Se eles só ficassem com o cartão, já estariam cometendo o crime de apropriação. E aí, o que a legislação determina? Se você achar qualquer coisa, um cartão, um documento, dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro procurar o proprietário, se for um documento, tiver o nome da pessoa, você procurar essa pessoa para devolver. Se você não encontrar e se você não quiser também fazer esse trabalho, você deve devolver, encaminhar aquilo às autoridades, que pode ser na delegacia de polícia, pode ser nos correios, e se for em algum sistema de transporte, por exemplo, que é muito comum, encontrei no metrô, no ônibus, alguém esqueceu o documento, você entrega para a empresa que administra aquilo ali e ela vai dar o encaminhamento que tem que ser dado. E o prazo é de 15 dias. Você tem que fazer isso aí em 15 dias, procurar as autoridades e encaminhar aquele documento. Se você não fizer, você vai estar cometendo esse crime de apropriação de coisa achada. Agora, doutor, só para a gente encerrar, que crimes, só para ratificar isso aí, que crimes cometeram esses dois depois do achado, com o cartão na mão? Porque aí tem o dolo, né? Aí a questão é a seguinte, eu não sei especificamente, mas eu vou falar dentro do que eu entendi ali. Eles fizeram uso do cartão e fizeram compras no supermercado, em padarias, em estabelecimentos. Então, quando ele pega o dinheiro da vítima, que é dona do cartão, ele comete o crime ali de furto. E se ele engana o cidadão que está vendendo para ele ali para fazer aquela venda e tudo mais, ele pode estar cometendo o crime de estelionato. E aí por isso é que dá essa soma de crimes. Ele pode estar cometendo vários crimes. Pode dar falsidade ideológica, se ele se apresentar como outra pessoa, se ele adulterar aquele cartão, aquele documento. Então a situação ali, infelizmente, vai complicando bastante. E aí a gente aconselha, encontrou alguma coisa, procure a autoridade, faça a devolução, ou procura o proprietário, aquele que for titular daquele documento, daquela coisa, para que você não cometa o crime de achado, de apropriação de coisa achada. Muito bem, muito obrigado, doutor. Bom papo hoje, falamos de 2 assuntos importantes aqui. Esse assunto com a justiça me preocupa muito, e a gente tem que torcer para que as coisas, para que essas coisas pontuais acabem bem, para que a gente não tenha uma justiça crível nesse país. Eu que agradeço a oportunidade. São 2 assuntos que, infelizmente, muitas pessoas podem estar incorrendo. Principalmente essa questão de menores de 14 anos, namorando, com autorização dos pais e tudo mais. Revejam aqueles que tiverem com essa situação. Os filhos também pensem nisso. Não coloquem os seus pais em dificuldade. E essa questão do achado, que eventualmente acontece, a gente achar alguma coisa, e a gente então deve mesmo encaminhar rapidamente às autoridades aquilo que foi achado. E no mais, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, doutor. Grande abraço. Pode rodar. A gripe não é só um resfriado comum. Ela pode causar complicações sérias, afastar colaboradores do trabalho e impactar diretamente a rotina e os resultados das empresas. Febre alta, dores no corpo, cansaço intenso e até problemas respiratórios mais graves fazem da gripe um risco real, principalmente em ambientes corporativos, onde o contato é constante, né? Está sempre uns próximos dos outros.
E é por isso que prevenir é sempre o melhor caminho. No Unilab, as empresas contam com descontos especiais na vacina da gripe para proteger os seus colaboradores com segurança, qualidade e responsabilidade. Entre em contato com o Unilab. Os telefones estão aí na tela. Leve a vacinação para os seus colaboradores e mantenha o seu time protegido durante todo o ano. Unilab, o nosso laboratório. Como dissemos, a Copatos realizará na próxima sexta-feira sua Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia será realizada no Salão Decorfest. Veja o recado da Chapa 1 com o Zé Francilino Dias e o Gilberto Carneiro Cunha na tela. Eu sou o Zé Francilino, candidato nas eleições para a diretoria aqui da Copatos no dia 27 de fevereiro, lá no Decorfest. Eu estou aqui com o Gilberto, que é meu parceiro nessa chapa. A gente vem pedir o apoio, o voto de cada um e o nosso compromisso de fazer uma gestão com muita transparência e dar para a Copatos aquilo que ela precisa para que ela possa seguir seus passos rumo aos seus 100 anos. Além do Zé e do Gilberto, nós somos a Chapa 1, Tradição e Inovação. Conheça todos os membros da nossa chapa, venha fazer a história da Copatos junto conosco. Contamos com seu voto. Eu quero falar para você da Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis. Lá são 3 postos inteiramente à disposição para servir você. E não é servir de qualquer maneira não, né? É servir de uma maneira diferente, com o melhor atendimento, com o melhor combustível garantido pelo proprietário do posto, o melhor preço da praça e com promoções semanais, tá? São 3 postos inteiramente à sua disposição. Posto Água Limpa fica na Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Vox. O Posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o Posto Terra Nova, que fica na Avenida JK 700, na entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Como vimos no início do programa, Leandro Arruda Santos, de 37 anos, o homem que confessou que matou Luana Carolina de Melo, de 27 anos, bairro Brasília, em Araguari. Foi preso na madrugada de hoje em Goiânia. A captura ocorreu 26 horas após a Polícia Militar tomar conhecimento do feminicídio. Sobre isso eu quero conversar agora com o Tenente Wesley, que atua na assessoria de comunicação do 53º Batalhão de Polícia Militar, sediado na cidade de Araguari. Tenente Wesley, me põe aqui na câmera 3, por favor, aqui. Tenente Wesley, prazer falar com o senhor aqui dessa belíssima cidade aí, da cidade Sorriso do Triângulo Mineiro. Boa tarde. Boa tarde, o senhor me ouve? Sim, ouço, claro. Alto e claro. Correto, né? Na presente data, né, na madrugada de hoje, a Polícia Militar de Minas Gerais, através aqui do 53º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Araguari, em uma operação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, logrou êxito em efetuar a prisão de um autor de feminicídio. Esse crime teria ocorrido na madrugada de sábado para domingo. No domingo, por volta de 22 horas, né, o corpo de uma mulher foi encontrado na residência, né, a vítima já estava sem vida, havia sinais de possível estrangulamento. Após o autor cometer esse crime de feminicídio, ele teria evadido na motocicleta da vítima até uma rodoviária e pegado o ônibus de linha e evadido, se homiziado na cidade de Goiânia. Através do compartilhamento de informações da Polícia Militar de Minas Gerais com a Polícia Militar de Goiás, levantamento de informações com as equipes de inteligência do 53º Batalhão de Polícia Militar, logramos êxito em prender esse autor, né, na madrugada de hoje, por volta de 1 hora, na cidade de Goiânia. O autor ele foi preso em flagrante delito, né, e foi entregue à Polícia Civil de Goiás, que após os trâmites administrativos e burocráticos, será transferido para a cidade de Araguari para aqui responder ao processo. Ô Tenente, o que se sabe o que se sabe da vítima e o que se sabe desse autor aí? Porque na sua declaração,
O autor fala que ele chamou ela para casa dele, para eles usarem droga, e uma história primeira não foi bem essa, parece que ele chamou ela para buscar uma bolsa que ela havia perdido. Como é que a polícia militar, no primeiro momento, entendeu a mecânica desse crime aí, tenente? Correto, né? É um trabalho minucioso, né? Um trabalho dificultoso, né? Fazer entrevista e entender o contexto em que ocorreu a situação. Essa informação ela surgiu através de testemunhas, né? Próximas, amigos próximos à vítima, em que relatou que ela teria perdido, em data anterior, teria perdido a bolsa dela em um disque bebida. Esse autor, ele já teria uma relação com essa vítima. Não se sabe se é uma relação amorosa ou de amizade. Fato é que ele encontrou a bolsa da vítima e, através de ligação telefônica, ele insistiu para que ela fosse buscar essa bolsa de propriedade dela até na residência dele. E durante o sábado ele conseguiu esse feito, que ela fosse até a residência dele. E lá, aí cometeu o crime, aí agora precisa de mais investigação, precisa de mais detalhes, buscar provas e tudo isso aí para saber como é que isso aconteceu, já que não teve testemunha ocular desse fato, né, tenente? Estavam só os dois lá dentro da casa, não é isso? Estavam corretos, estavam somente os dois, né? Aí essas circunstâncias, detalhes, ele será desdobrado através do inquérito policial, né? Ao que tudo indica, ela foi morta por lamento, né? Havia no corpo dela ali em volta do pescoço, né? Um fio de uma extensão. Ela se encontrava no momento ali que ela foi localizada seminua, então não se sabe ainda se ela sofreu algum tipo de abuso sexual ou não. A perícia vai constatar essas circunstâncias e fato é que o indivíduo está preso, né? Um trabalho exitoso, conjunto da Polícia Militar de Minas Gerais, da Polícia Militar de Goiás, né? Importante é que o autor se encontra preso, foi preso em flagrante delito, as diligências não cessaram em nenhum momento e agora o autor ele passa à disposição da Justiça. Agora, tenente, só para terminar, e só por curiosidade, como é que vocês descobriram ele em Goiânia, hein? É correto, né? Algumas técnicas, né, que a Polícia Militar utiliza através de informações da equipe de inteligência do batalhão, né? Diversos confrontos, né, entrevistas a testemunhas, né? Busca por câmeras de segurança das residências. Então a gente conseguiu chegar até essa informação, né? Através de busca, é um trabalho minucioso, que dá trabalho, mas o resultado foi mostrado, né? O importante foi a prisão do autor na cidade de Goiânia, né? E ele mantinha aí, utilizou alguns telefones celulares da cidade de Goiânia para fazer contato com familiares em Araguari e através dessas informações nós conseguimos logar êxito na prisão dele. Tudo bem, tenente, parabéns aí pela ação da Polícia Militar aí. Leva um abraço nosso ao comandante Sócrates, né, que esteve aqui no 15º BPM, né? Coronel Alexandre. Um abraço aí para vocês aí. Parabéns pela ação da Polícia Militar aí na cidade de Araguari. Correto, estamos à disposição. Muito bem. Obrigado aí ao tenente Wesley falando conosco aqui para falar desse crime bárbaro que aconteceu lá na cidade de Araguari, né? Já está acompanhando esse caso aí, autor preso, agora vai prestar conta para a Justiça. Você acaba de ganhar mais uma oportunidade e ela não pode esperar. Vestibular agendado Unipan 2026. No Unipan, os sonhos ganham forma e o conhecimento vira conquista. Você encontra uma estrutura de alto nível, professores que inspiram e 28 cursos de graduação para escolher o caminho que mais combina com você. Mas atenção! São os últimos dias para se inscrever no vestibular agendado Unipan 2026. Então não deixe para depois. Acesse o site vestibular.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma. Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o homicídio de Kennedy Rodrigues. Lembra dele? 26 anos, que ocorreu lá na rua São Geraldo. O repórter Luiz César conversou com o delegado responsável pela investigação e tem todos os detalhes. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. É isso mesmo, Gui. A gente falando aqui sobre esse assassinato, né, que aconteceu, esse homicídio deste ano. E a gente até falou, né, Gui, durante essa semana da rapidez da Polícia Civil, da Polícia Militar, né, e as respostas referentes a esses homicídios. E esse de hoje, que a qual a gente vai falar, Gui, é referente ao homicídio do Kennedy Rodrigues Campos, de 26 anos, que foi assassinado ali na rua São Geraldo, né, bem próximo ali aos bairros Sorriso, enfim. E a gente vai conversar com o Dr. Luiz Mauro Sampaio aqui, que tem novidades sobre esse inquérito, falar o motivo, né, sobre essas questões para a gente poder entender. Doutor, eu queria que o senhor falasse sobre esse inquérito encerrado, né, rapidamente encerrado. O que a Polícia Civil indiciou os dois, né, um menor de idade e um maior de idade? O que a Polícia Civil elucidou desse crime? Bem, nós temos aí 2 indivíduos que foram até a casa da vítima. Ao que tudo indica pelo inquérito, eles já estavam programados a matar essa vítima. Foram lá no local, tiraram as suas vestes, enganaram a vítima de que queriam fazer relacionamento sexual com ela. Em determinado momento, eles atacaram essa vítima, estocando essa vítima com uma faca. A intenção deles também seria fazer uma esganadura, né, ou amarrar essa vítima no pescoço, estrangulá-la, mas o que eles fizeram mesmo foi essa facada. Então, esses 2 indivíduos, um maior e um menor, foram aí concluído o inquérito para os dois. Um, sendo menor, foi encaminhado o procedimento para o Juizado da Infância e Juventude, e o maior já foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário local, já para que possam ser feitos todos os procedimentos. Nós terminamos esse inquérito, mas do outro lado nós continuamos um novo inquérito que foi aberto, exatamente para verificar se outras pessoas não teriam induzido, instigado esses menores, esse menor e esse maior a cometer esse crime, auxiliado de alguma forma. E agora nós vamos dar continuidade a esse segundo procedimento investigatório para que se chegue então à conclusão sobre se outras pessoas, além desses 2 que atuaram de forma direta, se outras pessoas indiretamente contribuíram para esse crime. Doutor, esse crime é tratado pelo senhor, né, com esse primeiro inquérito colocado aí já ao Poder Judiciário. Esse crime tem a ver com homofobia? O que nós temos aí que sim, né, esse crime tem a ver com a situação da homofobia. Os autores já em determinados momentos, lá até em coleta de depoimentos, falaram, palavras deles, né, abre aspas, que eles não ficariam com aquela laia, né, se referindo a pessoas homossexuais. Então, e depois disso houve a morte da vítima. Então nós temos aí essa linha da homofobia, isso foi passado ao Ministério Público, mas tem aí como pano de fundo outros elementos, né, como situação de eventuais drogas e também a questão de dinheiro. Tudo isso aí foi repassado ao Ministério Público e nós vamos dar continuidade agora para saber se outras pessoas atuaram junto com eles. Se atuaram, serão também identificadas e serão objeto, logicamente, de responsabilização. Um crime, então, premeditado, né, em relação a isso, já uma conversa anterior referente com a vítima, já imaginando esse encontro, imaginando que poderia acontecer essa morte do Kennedy, mas inicialmente uma morte que era para ter acontecido por estrangulamento, né? Eles teriam contato com a vítima no dia 8, né, 2 dias antes do fato, né, do momento da morte mesmo da vítima, pelo menos um dia antes, no dia 8, eles tiveram contato com a vítima, está a vítima programando esse encontro com eles, né, mas ainda a vítima muito temerosa, mas ela foi levada aí a se encontrar com esses indivíduos, eles alegando que tudo daria certo e tudo mais, mas durante até o trajeto até a casa da vítima, a gente tem essa prova, né, de que eles já estavam realmente mancomunados com a intenção de matá-la, né, desde o início com a intenção de matá-la, e por isso vão ser aí indiciados nesse momento no crime de homicídio. Nada impede que durante a investigação do segundo inquérito, da segunda investigação, possa ter alguma modificação com relação até à tipificação, né? A gente vai passar, logicamente, se houver uma intenção aí tanto da morte, mas com a situação de furtar, subtrair algum bem da vítima, pode até que seja modificado pelo Ministério Público, caso ele assim entenda, até para um crime de latrocínio. Esse segundo inquérito, né, com esses detalhes igual o senhor está passando, referente também a essa circunstância da homofobia, né? Às vezes mais gente que teria instigado eles, né, por esse crime da homofobia a cometerem esse crime. Sim, é isso aí. Doutor, obrigado pela participação do senhor aqui, a gente falando sobre esse crime, né, que aconteceu aí no bairro Sorriso, que vitimou Kennedy Rodrigues Campos, de 26 anos, inquérito encerrado, já repassado, mas um novo inquérito foi reaberto para saber ainda mais detalhes sobre esse crime.
Muito bem, vamos aguardar, né? Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. É isso mesmo, é a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo. Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional, se faz bem, no aplicativo da Nacional também tem. Vamos lá para o nosso WhatsApp. É você falando comigo na tela da televisão. Devolveram nós para a televisão aqui, ó, você viu? Ó. Maria de Fátima, boa tarde, Gui. Gosto muito do seu programa, não perco o seu programa por nada. Gosto muito de ficar bem informada. Então é aqui mesmo, viu, Maria de Fátima? Obrigado, viu? A Fátima, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa, assisto você todos os dias para saber as notícias de Patos de Minas e região. Todas as informações pertinentes e importantes estão aqui no nosso programa. A Marli, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe Arlinda, em Lagoa Formosa. Ela é sua fã. Dona Arlinda, um abraço para a senhora aí em Lagoa Formosa, viu? Obrigado pelo carinho. A Dora, boa tarde, Gui. Sempre ligada no seu programa. Continue. Desliga não, Dora. Fica aí. Cleudes, boa tarde, Gui. Adoro o seu programa. Manda um abraço para nós aqui no Ipanema. Um abraço para todos aí no Ipanema. Obrigado, Cleudes. Maria Elias, boa tarde, Gui. Quero parabenizar o seu programa por nos deixar sempre bem informados. Um grande abraço a todos vocês da NTV. Obrigado, Maria Elias. Juliette Barbosa, boa tarde, Gui. Seu programa é um sucesso. Obrigado, Juliette. A Sandra, boa tarde, Gui. Sempre nos mantendo bem informados. Manda um abraço para os meus tios Joaquim, Ana e Fátima e minha sogra Terezinha. Joaquim, Ana, Fátima e Dona Terezinha. Um abraço aí para todos vocês. Valdenise Lima, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu filho Mardoqueu, que está fazendo aniversário hoje. Mardoqueu, parabéns para você, muita felicidade, viu? Júlio, boa tarde, Gui. Como sempre, o programa está excelente, com muita informação. Um abraço para você e para toda a equipe da NTV. Obrigado, Júlio. Continue aí conosco. Nilza, boa tarde, Gui. Um abraço, outro para você, Nilza. Muito bem, aí. Então é isso aí, né? Você pode continuar sempre participando conosco aqui através do 99947-4515. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua atenção. Amanhã tem mais. Meio-dia eu estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boa Ventura. Um abraço, boa tarde, tchau, até lá. Até a próxima, Gui.